Olá, que Deus abençoe a tua vida. Hoje nós vamos compartilhar um texto aqui, ele está em Lucas 15, a partir do versículo 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-o, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Essa é uma passagem muito conhecida. Nós temos o pai que vê o filho embora com seus bens, e temos o filho, outro filho que fica com o pai. Só que muitas vezes na igreja ou em muitas pregações, as pessoas costumam usar esse texto como para aquela pessoa que se afastou do caminho de Jesus e retorna. Não que esse texto não possa ser usado para isso, até pode. A pessoa que se afasta do caminho de Deus, ela vai passar por necessidades espirituais, ela vai passar por situações que não deveria ter passado. Mas esse texto, quando Jesus coloca, ele vem depois de várias parábolas falando daqueles que não eram dignos de estarem na presença de Deus e que Deus chama. Todos aqueles que são mencionados, que os fariseus criticam, os doutores da lei criticam que Jesus jantasse, que Jesus comesse, que Jesus pregasse. As prostitutas, os cobradores de impostos, os pecadores no geral. E, na verdade, essa parábola aqui, a gente tem que entender que o filho que fica, ele não é a igreja. O filho que fica, ele não nos representa. O filho que fica, na verdade, ele representa o povo de Israel, que já era o povo herdeiro das promessas. E o filho pródigo significa nós, significa você, significa eu. Nós somos o filho pródigo. O que é pródigo? Aquele que esbanja, aquele que dissipa aquilo que foi dado. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, eu sou o filho pródigo, você é o filho pródigo. Tal como nós somos a ovelha perdida. Nós nos perdemos um dia e fomos achados. E quando o pai fala, o pai prepara uma festa quando esse filho se arrepende e volta. E ele fala: olha, a gente tem que se alegrar porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então, nós morremos e revivemos. Nós nos perdemos e fomos achados. Mas aí você pergunta: e o que eu pensando dessa forma, isso vai modificar a minha vida? Hoje, muitos cristãos encaram Deus como alguém que eles podem reivindicar alguma coisa. O cristianismo hoje, ele se encontra em um nível que você falar que alguém é herdeiro significa que alguém tem direito a alguma coisa. Só que note, esse filho aqui, ele era herdeiro. Mas desde o momento que ele pega a sua parte na herança, ele deixa de ser herdeiro. Ele gasta a sua herança. Então ele não tem mais herança. Se esse filho realmente nos representa, nós não somos mais herdeiros. Mas é claro que a Bíblia nos chama de herdeiros, é lógico. O que nós somos herdeiros? Das promessas de Deus, nós somos herdeiros do reino. Só que a ideia de herdeiro não pode ser uma reivindicação sua para Deus. Você não tem que exigir nada de Deus, nada. Porque o que de mais precioso ele poderia ter feito, ele já fez para a tua vida, que foi oferecer o filho dele na cruz para te salvar, para me salvar. Então, quando nós pensamos nesse filho, esse filho era herdeiro, ele até se torna de novo herdeiro. Mas se você for ver, antes de ser herdeiro, ele foi filho. Ele voltou a ser filho. Quando ele sai e ele dissipa os bens,
o pai nunca deixou de vê-lo como filho. Deus nunca deixou de te ver como filho. Você pode estar dentro da igreja ou fora da igreja, nunca ter conhecido a Cristo. Deus, ele sempre te considerou como seu. Só que esse filho, ele percebe que dissipa os bens e que ele quer ir para o pai para ser mais um trabalhador. Ele não quer voltar a ser filho, ele não quer voltar a ser herdeiro. Ele só quer se abrigar com o pai, porque lá na casa do pai vai ter mantimento, lá na casa do pai vai ter ajuda, lá na casa do pai ele vai ser suprido. Só que quando esse filho ele retorna, o pai vai além, o pai quer colocar ele como filho de novo. Ele pede que os servos tragam a melhor roupa. Que roupa? A roupa que coloca ele como filho. O servo não podia se vestir igual aos filhos, igual aos herdeiros. Então Deus na tua vida também, a partir do seu arrependimento, primeiro você tem que se arrepender, lógico. Ver que o que você está fazendo é errado. E se voltar para Deus. E quando você se volta para Deus, Ele vai pegar a melhor veste e colocar em você. Que melhor veste que nós podemos ter do que as pessoas olharem para a gente e verem Cristo em nossas vidas. E além dele pegar essa veste e colocar em você, ele também pede que coloquem sandálias nos teus pés. O que isso significa para a nossa vida? O servo, ele não usava sandálias. O filho usa sandálias. Então ele está recuperando o lugar de filho daquele homem. E dá um anel. E esse anel nas famílias antigas do Oriente significava autoridade. Mas eu não estou querendo falar aqui de autoridade que você vai determinar alguma coisa em nome de Jesus e vai acontecer. Não é esse tipo de autoridade que eu estou falando. Eu estou falando principalmente quando você recebe a autoridade de alguém, você passa a ser delegado dessa pessoa. E você tem que realizar a obra daquela pessoa que te deu autoridade. Então, essa autoridade que Deus dá, a autoridade de pregar o Evangelho. Você vai se arrepender, vai voltar para Deus e você vai ter a autoridade de pregar a palavra dele. Mas talvez você pense assim, poxa, mas eu não me sinto afastado de Deus, eu não me sinto longe do Pai. Mas você mesmo fazendo parte da igreja, você saber que é um pródigo, você saber que foi achado, você saber que reviveu, isso muda a tua vida. Porque você vai perceber o amor do Pai. A gente só percebe o amor do Pai quando a gente percebe o quanto pecadores nós somos. E sempre se arrependa, a chave é o arrependimento. Você tem que levar uma vida de arrependimento. Se você sabe de onde você veio, de onde Deus te chamou, de onde Deus te tirou, a tua concepção do Evangelho vai ser diferente. Você vai ser uma pessoa mais tolerante com as outras. Você vai ser uma pessoa que vai saber que a quem muito é perdoado, muito se ama. Então, para que você sinta o amor de Deus na sua vida de uma forma plena, nunca esqueça a tua condição de pecador. Amém? Que Deus abençoe a tua vida.